Então, Paula Castro Lopo, muito bem-vinda. Muito obrigada por teres aceito o convite da Prana Angola em participar no nosso programa Prana Veg e Vegano. Nós temos como principal objetivo convidar pessoas que tenham uma vida saudável ou que estejam a caminhar para lá, vegetarianos ou veganos ou não, mas pessoas que têm uma alimentação cuidada e que vejam os alimentos, a comida, não só como algo para ingerir, mas algo que alimenta não só físico, a mente, as emoções e até mesmo a nível espiritual. Eu conheci a Paula recentemente num dos retiros, nomeadamente com a doutora Nádia Brock. A Paula é naturopata, a Paula é jornalista e a Paula é escritora de um livro sobre culinária saudável, sabor saudável. Okay? Então, Paula, bem-vinda. Obrigada, meu amor, obrigada pelo convite, obrigada pela pressão, entre aspas, porque pelo menos os meus amigos que estão aqui sabem perfeitamente que eu não sou muito chegada, nunca tinha feito nenhum live e a Ariana ligou-me no dia a seguir ao retiro a convidar-me e era logo na semana a seguir, então nem me deu espaço para pensar muito no assunto e eu aceitei e pronto, cá estou. Então obrigada de coração pelo convite, porque acho que vai ser um prazer, tenho a certeza que vai ser um prazer conversar contigo por aqui. Bom, pronto. Mas já são 19h05, temos pessoas que vieram aqui especialmente para saber, para saberem da tua história, da tua vida. E uma das coisas que me chamou logo a atenção, logo no primeiro momento que eu te conheci, foi perceber que eu não sei bem se saíste do jornalismo ou se és jornalista e naturopata ou se passaste de jornalista para naturopata. Conta-nos a tua história. Como é que é, o que é a vida? Quem é a Paula Castro Lobo? Bom, ok, eu era jornalista, efetivamente de profissão. Como tu disseste bem, apesar de eu já não me reconhecer tanto, pelo menos não neste momento, como jornalista, eu acho que uma vez jornalista é sempre jornalista. E eu, de alguma forma, tenciono, em algum ponto do meu caminho, fundir as duas áreas. Quero muito começar a escrever sobre o assunto naturopatia, a medicina natural e etc. Portanto, acho que vai haver uma altura em que eu vou me voltar a assumir mais como jornalista. Neste momento, assumo mais sim como naturopata estudante, porque, como te expliquei, ainda não terminei o meu curso. Mas sim, portanto, passei de jornalismo para naturopatia e não o inverso. Ok, mas... Olá, Ruben. Ruben, bem-vindo. Olá, Paula. Primeiro, cumprimentar aí a Paula. Muito boa noite, prazer. Olá, Mendes, Ruben. da Prazer. Associação Vegetariana Angolana. Ariana, muito boa noite. Boa noite, Ruben. Bem-vindo. Ok. Paula, diz-me o que é isto? O que é a naturopatia? Boa Estamos a falar do quê? naturopatia. Ok, naturopatia, e sendo que sempre que eu vos for falar da naturopatia, é sempre tudo com base na minha escola, ok? Porque depois dentro da própria naturopatia tu vais ter vertentes diferentes, portanto, tudo que eu for explicar é sempre com base na minha escola e na filosofia da minha escola em particular. Mas, Olha, deixa só aqui cumprimentar a doutora Nádia Brock, não é? olá, Nádia. Porque é graças a ela que nós nos conhecemos. Olá, Exatamente. Nádia, boa noite, bem-vinda. Que bom que estás aqui connosco. Então, pronto. Naturopatia, em palavras muito, muito simples, é a medicina natural, ok? Entrando um bocadinho mais nas tecnicalidades do assunto, portanto, é um sistema de cuidados de saúde primários, em que se trata ou previne doenças através de métodos ou substâncias ou substâncias naturais, e onde a abordagem é holística. E o holístico tem dois lados, portanto, é holístico, por um lado, porque em naturopatia não se encara uma doença de forma isolada,
ok? Nós encaramos que o corpo humano funciona como um todo e a verdade é que é essa, que todas as peças e pecinhas que nós temos dentro do nosso corpo funcionam como um todo, ok? Não é só o plano físico, que é pronto, o mais visível, digamos, não é? Mas consideramos que o corpo humano tem pelo menos quatro campos básicos, porque depois até tu, na tua própria área, vais explorar outros campos, não é? Mas nós consideramos pelo menos os quatro mais básicos, que é o plano físico, o mental, o emocional e o espiritual. E, portanto, quando se monta um plano de tratamento naturopático, estás a abordar esses quatro campos do corpo humano. Okay. Ruben, tens aqui já logo assim uma pergunta de abertura para a Paula? Pronto, antes de mais, né, cumprimentar a Paula novamente. A naturopatia é uma área muito interessante, né? E é uma área que em Angola, patas recomendam aos seus pacientes a nível da alimentação. Pronto, isso vai variar. No nosso caso, depende do paciente, né? Portanto, foi como eu disse, tu podes abordar um naturopata, podes consultar um naturopata tanto para prevenir como tratar uma condição. E tudo começa, por exemplo, se é para tratar uma condição de saúde específica, não é? Começa por se fazer um levantamento, não é? Levantamento esse que acaba por ser bem exaustivo, por causa do que eu expliquei, não é? Porque lá está, nós nunca vamos olhar para aquele problema de saúde de forma isolada, não é? Porque, por exemplo, nota, uma dor de cabeça nem sempre tem que ver, que é para não dizer raramente, tem que ver com a cabeça em si, ok? Pode ser um problema no fígado, pode ser stress, pode ser outra coisa qualquer noutro ponto do teu corpo. Portanto, nós vamos começar sempre a fazer um levantamento bem exaustivo do teu estado de saúde atual, para então perceber qual é que é o problema e em função disso recomendar. Entretanto, acho que posso dizer que, vá de uma forma geral, há alimentos que penso eu que a maioria dos naturopatas já desrecomendem. Portanto, que vão à partida quase todos recomendar que se corte ou que pelo menos se reduza o consumo. E neste caso estou a falar, e na minha escola nós fazemos sempre isso, lácteos, não é? Portanto, laticínios, desde os iogurtes, aos leites, às manteigas e tudo mais, glúten e também o açúcar processado, que é consumido de forma excessiva hoje em dia e que tem um impacto muito negativo na nossa saúde. Portanto, penso eu que qualquer bom naturopata vai-te recomendar que pelo menos reduzas o consumo desses alimentos. E depois, dependendo de cada caso, não é? Porque tens pessoas que o problema é hipertensão, diabetes, tens N condições. Há pessoas que consultam naturopatas para perder peso, porque sofrem de enxaquecas, enfim. Tens N de condições diferentes e cada plano é um plano, né? Cada pessoa é uma pessoa. E pronto. Olha, deixa-me te fazer aqui uma pergunta. Dentro da naturopatia, existe uma especialização numa determinada área ou é genérico? Sim e não. O nosso conhecimento é muito virado para a parte de nutrição. Não é só nutrição, mas nós vamos bem a fundo da questão nutrição. Depois, tu podes, enquanto naturopata, também fazer outras especialidades. Podes, por exemplo, fazer uma especialidade em homeopatia, osteopatia e por aí afora. Portanto, a forma mais fácil para mim, porque nem sempre é fácil de explicar ou de perceber, porque é um mundo, né? A medicina natural é um mundo. Tu própria fazes parte da medicina natural, pelo menos é assim que eu vejo, né? E então eu até poderia considerar-te também naturopata, porque não deixas de ser uma médica de medicina natural, com a tua especialidade.
e neste sentido tu podes fazer especializações, não é? E o naturopata, a maneira mais fácil que eu tenho de explicar, seria um médico equivalente a um médico de medicina geral, digamos, ok? É a pessoa que vai olhar para aquele quadro geral e que depois também pode encaminhar os seus pacientes para determinadas especialidades se achar que é pertinente, né? Eu, por exemplo, posso identificar num paciente, identificar que ele pode beneficiar de um tratamento com um osteopata. Então posso naturalmente recomendar também um osteopata, ou um homeopata, ou reiki, ou um alinhamento de chakras, enfim, terapia da música, terapia da dança, enfim, tu tens um leque bem vasto por onde explorar. Yeah. Olha, isso leva-me logo numa outra curiosidade, que é a relação entre os médicos e os naturopatas. Existe aí ali uma relação de amor e ódio, ou como é que é? No meu caso, não. No meu caso em particular, não. No caso da minha escola também não. Nós não temos absolutamente nada contra médicos. Apesar de às vezes transparecer isso ou de ficar sempre... Enfim, percebem o que eu estou a dizer, não é? Estamos em lados opostos, mas não estamos, na minha forma... Estão lados opostos, como assim, lados opostos? Não, há pessoas que acham, por exemplo, há pessoas que pensam assim, né, que estamos em lados opostos. Eu não vejo as coisas dessa forma. Eu acho que podemos perfeitamente complementar-nos, ok? Porque, por exemplo, nota, eu não sou cirurgião e tu tens, portanto, há determinadas situações de saúde que chegam a um ponto que carecem de intervenção médica. Tu tens vertentes da naturopatia que são extremamente extremistas, ok? E que nunca vão querer abordar a situação a partir da medicina convencional, ok? Na minha escola nós não somos assim, nós não somos obrigados naturalmente a pensar exatamente como a escola, né, a seguir a mensagem que a escola nos passa, mas realmente para mim fez sentido. E num caso extremo, não é? Tu encaminhas o teu paciente, eu própria fiz isso e já tinha uma abordagem muito natural, mas pronto, tive um problema de saúde e que encarei de uma forma mais convencional, portanto fui operada. Portanto, para mim, um médico convencional tem o seu papel, sem dúvida, ok? Enfim, não tem como explicar, tem o seu papel. Eu acho que o que poderia acontecer era começarmos, efetivamente, como eu estava a dizer, a complementarmos mais. E já começa a acontecer. É muito interessante. Isto é relativamente recente. Eu não tenho certeza de há quanto tempo atrás, mas eu penso que há cerca de 5 anos atrás foi desenvolvida uma especialidade dentro da medicina convencional que se chama, penso eu acho que é isso, medicina do estilo de vida. Ok? E a medicina do estilo de vida, pelo que eu investiguei e percebi, é precisamente naturopatia. Só deram outro nome, ok? Portanto, é uma especialidade onde os médicos abordam as questões de saúde pelo estilo de vida. Alimentação, exercício físico, níveis de stress, qualidade de sono, etc, etc, que é o que nós vimos fazendo desde sempre, na verdade, não é? Como a minha professora diz, a naturopatia é chamada, a medicina natural é chamada de medicina alternativa, mas na verdade nós estávamos cá antes, porque né, desde que o mundo é mundo que a medicina natural existe e era assim que se abordava antigamente, não existia medicina convencional. E já agora, só para frisar mais um ponto, se nós formos analisar a história da própria medicina convencional, pai da medicina convencional, da medicina moderna, Hipócrates, primava por uma medicina natural. Ele tem uma citação muito famosa que é "Let thy food be thy medicine and your medicine be thy food", que é precisamente que o seu alimento seja a sua medicina e que a sua medicina seja o seu alimento. E se quem quiser se investigar um bocadinho sobre a abordagem de Hipócrates, que é efetivamente considerado o pai da medicina moderna, a abordagem dele era bastante natural. Portanto,
Olha, e diz-me uma coisa, e a relação de naturopata e nutricionista? Então, o naturopata tem um papel muito de nutricionista, né? Como eu te expliquei no meu próprio curso, e eu acho que qualquer curso de naturopatia, independente do quão a fundo tu vais nos teus ensinamentos, né? Tu vais ter sempre um papel de nutricionista, porque muito do trabalho de naturopata, eu posso dizer que a base, né, do papel do trabalho do naturopata é precisamente a nutrição, e depois vai então levando determinadas questões mais a fundo, como a questão mental, emocional, etc, etc. Se formos comparar com um nutricionista convencional, portanto um nutricionista que estudou e tem uma abordagem mais de medicina convencional, são muito diferentes as abordagens. Lá está, não os vejo como inimigos, simplesmente então, diz. Podes dar um exemplo de uma das diferenças entre um naturopata e um nutricionista tradicional? Eu penso que a maior diferença é que o nutricionista convencional, por norma, é consultado para perda de peso, não é? Sim, correção de problemas de saúde também, mas normalmente a abordagem é mais a questão peso, perda ou ganho, não é? Pode ser um ou outro, certo? Mas normalmente o foco, parece, não é? Posso estar errada, mas o foco é mais esse. O nosso foco é sempre saúde, ok? E tu até podes consultar um naturopata, como eu disse, para perda de peso, e lá está, por exemplo, a obesidade é um problema de saúde, não é? Então, nesse sentido, sim, faz sentido o naturopata trabalhar contigo. O que eu acho é que o naturopata nunca vai estar focado na perda de peso, vai estar focado na tua saúde, ok? Depois há também outros pontos diferentes. Eu, por exemplo, o primeiro exemplo assim que eu tenho, o que me vem mais rapidamente à cabeça, um nutricionista é capaz de te recomendar arroz branco, por exemplo, a um nutricionista que esteja a trabalhar com alguém da área de desporto, né? Por exemplo. Vai-te recomendar arroz branco ou vai-te recomendar outros alimentos. Estou a falar do arroz branco porque em determinados contextos de competição tu queres ter, digamos, um pico de açúcar, queres ter energia muito rapidamente. O naturopata nunca vai te recomendar arroz branco, ok? Porque o arroz branco é açúcar. O que resta, portanto, o arroz integral, ao ser processado, o que resta basicamente é o amido, que é o açúcar. Então, não imagino, pelo menos com base nos meus ensinamentos, nenhum naturopata a recomendar-te arroz branco, por exemplo. Não é? É um alimento completamente desprovido de nutrientes. Tu, quando processas o arroz branco, perdes entre 70% a 95% dos nutrientes. E nós somos fãs de nutrição e de nutrientes, não é? E de saúde. Portanto, aí tens um exemplo, por exemplo, uma diferença, né, básica, mas isso é mais a nível dos esportistas, que eu vejo muito isso, e, entre outras coisas, não é? Entre outras recomendações. Ruben, tens aqui alguma questão à volta Sim, de ti? Eu acho que o que interessa a parte do desporto e da nutrição e do vegetarianismo. Sim, é o que me interessa e é o que também me faz confusão nos debates, né? Faz-me um bocado espécie às vezes, e principalmente em Angola, não sei se é o caso da Paula e da escola onde ela está, e há uma tendência dos naturopatas reterem os clientes, né? Eu penso que reterem os clientes, reterem as pessoas que vão ter com eles para tratarem uma determinada patologia, por exemplo, né? E é muito recorrente as mulheres recorrerem hoje à naturopatia, porque têm endometriose e outras doenças mais. E penso que provavelmente o caminho deveria ser um bocado mais claro em explicar às pessoas que, na realidade, aquilo que lhes faz mal é exatamente o consumo de carne. Eu penso que não adianta só dizer às pessoas, ok, vai para casa, toma este chá, toma aquilo,
faz aquilo, é dizer às pessoas exatamente assim, ok, este chá vai te curar até um determinado momento, mas se tu voltares ao mesmo estilo de vida, esta doença vai voltar, se calhar até 2 vezes pior. Eu penso que a abordagem também deve ser um bocadinho essa, né? Que as pessoas devem saber que a causa das doenças que elas têm é exatamente a má alimentação que elas têm. Desculpa aqui a redundância, né? A má alimentação que elas têm. Porque se a gente não tocar nesses assuntos, as pessoas vão estar sempre a procurar os naturopatas, a procurar os convencionais e nunca acharem o real problema daquilo que elas têm. Porque o problema está justamente no Desculpa, consumo de mas carne. tu estás a dizer é que todos os males têm a ver com comer carne, é isso que tu disseste? Percebi bem? É exatamente isso. A maior parte das doenças derivam do consumo de carne. E quando o naturopata diz para tu não te alimentares de laticínios, ele está a dizer diretamente para tu não te alimentares de processados, de leite de vaca e etc, etc. Não tens de te alimentar de carne. Porque isto não vai fazer bem para aquilo que eu estou a fazer. Então, logo, a abordagem deve ser mais holística. Como a Paula estava a dizer, se a abordagem é holística, então também nós temos que ter aqui um frente a frente e dizer às pessoas, olha, se vocês aderirem provavelmente ao vegetarianismo, vocês não vão ter esse tipo de doenças. Pronto. Isso não é puxar a brasa para a sardinha, mas isso é realidade. E nós temos muitos Não, naturopatas. é porque baseado nisso, se fosse assim tão preto ou branco, baseado nisso, todas as pessoas que não cometem carne não deveriam ter razões de estar. É assim, a Paula disse, deu uma frase aqui bem interessante de Sócrates. E eu dou aqui uma palavra, frase de Sebe, que ele diz, faça do teu alimento o teu remédio. É muito simples. Então, Eu sabia que grande tu eras parte. seguidor do Dr. Sebi assim que começaste a falar do assunto de carne, mas continua. Mas olha, não podes continuar muito porque depois eu também esqueço-me do que eu tenho para responder Não, vais rebater, vais aos pontos rebater. que já frisaste aí, né? Exatamente. Então, penso que nós deveríamos, se calhar, e dou esse repto aos naturopatas, né? Porque eu vejo a realidade em Angola e converso com muita gente, e a tendência é sempre, olha, leva esses medicamentos, olha, vem para aqui, come isso, vai para casa, mas nunca é uma abordagem mais global, do tipo, ok, o que está a fazer mal é isto. Se tu parares, vais ver os resultados. Mas Ruben, tu estás a generalizar, são todos os naturopatas que são assim? Não, não estou a generalizar. Eu estou a dizer, em caso de Angola, muitos naturopatas Bom, que têm esse tipo de abordagem. Não generalizei. Por isso é que eu estou a então fazer aqui uma abordagem mais vou completa. defender agora, vou defender a comunidade naturopática internacional. Ok, em nome da comunidade naturopática internacional vou nos defender um bocado. Primeiramente, eu, por exemplo, não estou a estudar naturopatia em Angola, portanto, muito sinceramente, não estou muito por dentro da prática naturopática em Angola, porque nem sequer vivo cá. Estou cá a passar uma longa temporada e agora estou a começar a conhecer pessoas que trabalham na minha área. Por acaso ainda não conheci nenhum naturopata em específico, mas já conheci várias pessoas que trabalham com medicina natural. Portanto, não posso falar por essas práticas, nunca me consultei com nenhum naturopata em Angola sequer. Entendo o que estás a dizer, mas lá está, não somos todos iguais, não é? E eu nunca abordaria uma questão da forma como tu expuseste e que vão para casa e bebem um chá, não. Foi como eu expliquei. O nosso trabalho passa muito pela parte de nutrição e passa por analisar os problemas específicos daquela pessoa, não é? Que nos consulta. Relativamente à carne, não é que eu por exemplo, eu não como carne, ok? Não como ponto e vírgula, eu como carne cerca de 2, 3 vezes por ano, em média. Isto já há coisa de 5 anos. Mas isso é uma escolha minha. Eu nunca vou dizer a um paciente, a menos que ele me apresente um quadro em que eu identifique que realmente aquela pessoa, pelo menos durante um tempo, tem que deixar de comer carne. Mas eu encaro cada corpo como um corpo. Nós não somos todos iguais e eu bebi muito dos ensinamentos e respeito muito o Dr. Sebi e
percebo o que estás a dizer, mas vejo, lá está como a Mariana estava a dizer, não é tudo assim tão preto no branco, ok? A questão da carne que eu explico sempre e tento sempre passar a mensagem é que nós, efetivamente, seres humanos, não temos capacidade para consumir, para digerir a quantidade de carne que é comum consumir-se, ok? As pessoas não podem achar que vão ser saudáveis ao comer uma sanjinha de fiambre ao pequeno almoço e depois comerem jardineira de frango ao almoço e depois ainda vão comer um bitoque, né, com os amigos ao jantar. Não vai correr bem, ok. Agora, dizer-te que uma pessoa comer carne pontualmente, com equilíbrio, não é? Que é por aí que eu primo. Eu, por exemplo, recomendo muito aos meus pacientes fazerem uma alimentação equilibrada. E uma alimentação equilibrada para um determinado paciente pode passar, por exemplo, por consumir carne só uma vez por semana. Pode passar por consumir carne a cada 3 dias. Entendes? Mas a mensagem que eu passo a mensagem da carne, até porque a qualidade da carne que nós temos hoje em dia é péssima, convenhamos, não é? Muita gente não tem esse tipo de conhecimento, mas sim, e é nesse sentido que eu falo com os meus pacientes sobre carne. Porque, por exemplo, Ruben, e eu até já tinha falado um bocadinho desse assunto coreano, lá está, muito no início, até antes mesmo de eu começar o meu curso, eu, esbarrei com as teorias e a filosofia do Dr. Sebi e percebo e entendo a abordagem dele e lá está, é uma abordagem, por exemplo, completamente válida e que tem resultados super positivos em pacientes, por exemplo, com cancro, pacientes mesmo em condições muito precárias, né, de saúde. E assim tu eliminas tudo que potencialmente possa estar a intoxicar, a criar mal-estar ao organismo. Mas depois começas a olhar para outras questões e vês que se calhar, e lá está, eu digo sempre se calhar, porque aqui para mim não há verdades absolutas, ok? Enfim, são tudo hipóteses, né? A Terra é como eu digo sempre, a Terra é redonda até alguém chegar e provar que ela é quadrada, ok? Mas nota, como é que um esquimó se pode alimentar? Como é que um esquimó é vegetariano? Explica-me lá isso. Porque tu tens determinadas zonas do planeta e também é uma questão que eu friso muito, nós se calhar temos que apercebermos do que temos à nossa volta, do nosso habitat, né? Do sítio onde nós habitamos e perceber o que é que temos, do que é que nós nos podemos alimentar. Porque se fores à pré-história, né, tu tens zonas do planeta onde tu não tens vegetação. Né? É muito bonito. Espera. Paula, deixa eu só perceber, o que é que tu tens a dizer sobre este assunto? O que eu quero dizer Não, é isto... espera, deixa só, Paula, deixa só ver o que é que o Ruben pensa relativamente a essa ideia de locais que não existem vegetação, como é que é a alimentação? Uma boa pergunta, isso. É assim, nós, por norma, pronto, nós gostamos às vezes de ir arranjar determinadas teorias e subterfúgios. Meu entender, nada contra o que a Paula está a dizer, mas essa questão do equilíbrio, essa questão de comer carne, e fisiologicamente falando, cada corpo é um. Tu nunca sabes quando essa pessoa está a comer carne por equilíbrio, mas aquela carne que ela está a comer está a trazer câncer, está a trazer diabetes. Nós nunca sabemos disso. Então, penso que o mais recomendável é nós dizermos às pessoas, ok, parem de consumir carne. Agora, esta questão de existir zonas onde não há vegetação, e nós temos exemplos disso. Por exemplo, no Tibete não há vegetação. Basicamente não há. Mas nós estamos em pleno século XXI, nós estamos num mundo globalizado. Isso já não pode ser justificativa. Isso seria justificativa na pré-história e provavelmente, se calhar, em algumas zonas na Idade Média. Mas hoje, nos dias de hoje, nós não temos mais essa justificativa. Nós temos que chamar a atenção às pessoas de que, efetivamente, o consumo de carne é danoso a todos os níveis. Né? E se nós não chamamos a atenção às pessoas, o consumo de carne é danoso,
e passamos aqui um penso quente às pessoas, elas não vão ter um estilo de vida saudável. E mesmo até aquelas pessoas que queiram perder peso. Quer perder peso, adira uma alimentação vegetariana, rapidamente vais perder peso. Eu penso Eu que se conheço calhar... muitos vegetarianos obesos. Eu conheço muitos vegetarianos obesos Sim, e conheço muitos vegetarianos que têm uma alimentação péssima. Porque mas lá hambúrguer de está, feijão em pão branco também não é a melhor escolha. Sim, mas tu tens duas coisas aqui. Tens aqueles vegetarianos que têm a questão ética e tens aqueles que são pela saúde. Então, quando tu vês provavelmente um vegetariano gordo ou um vegano gordo ou que advoga muito a ética animal, provavelmente este não se preocupa muito com a questão de saúde. Preocupa-se mais com a questão ética, que é a proteção animal. E vais ter isso. Então, nada é linear. Tu não vais ter, obviamente, vegetarianos ou veganos todos fit. Não vais ter, porque existem muitos processados. E hoje em dia nós estamos rodeados de processados, principalmente na indústria vegetal. Então, penso que a nossa abordagem, e falo isso para os patas e não só pessoas que lidam com nutrição, deve ser, e repito, holística. Ir ao fundo da questão, o que é que está a fazer mal, o porquê que está a fazer mal. Então, se nós formos à raiz do que é que está a fazer mal, nós vamos cortar a partir da raiz, a partir da base, que é o consumo de carne. Epá, meu amigo, tu não podes consumir carne. Por quê? Porque isto vai te fazer mal. Está-te a fazer mal. Mas se continuas a consumir, vai te fazer ainda pior. Então, vamos parar com o consumo de carne. Penso que eu vou hastear sempre essa bandeira. Nada contra o que a Paula está a dizer e nada contra os mas aqui na nossa realidade em Angola é uma realidade um bocado violenta e distorção, até se assim posso dizer, com as pessoas. É uma venda excessiva de um monte de ervas e há muita gente que não sabe que se calhar nem é preciso ervas, é só pegar e dizer, ok, a partir de hoje deixo de comer carne, que pode ter uma fisiologia muito melhor. Eu penso que a questão é essa. Então, aqui para a nossa realidade em Angola, nós temos ainda essa extorsão e eu penso que se nós constantemente falamos do vegetarianismo, da importância das pessoas deixarem de comer, mas aí está depois elas vão escolher se vão deixar ou não, mas nós estamos a fazer a nossa parte de informar, eu penso que nós vamos conseguir chegar lá e vamos tirar um bocadinho essa história que existe aqui em Angola e em muitas partes do mundo, onde os naturopatas fazem e desfazem com os seus pacientes, né? E há muita instrução, ou come isso, aliás, toma isso, mas depois uma semana, olha, não podes comer isso durante uma semana, se queres engravidar, olha, não faz isso. Eu tenho casos, estou a dizer isso porque eu tenho casos mesmo de família onde presenciei esses casos. E não é justo as pessoas viverem essa ignorância sem serem. Então tu achas que todos os problemas de saúde das pessoas resolvem-se com pura e simplesmente o cortar de carne? É assim, que todos nós Porque vamos assim, morrer, vamos. podes cortar carne, não é? Mas Sim. há muitas outras questões a serem abordadas. E eu conheço, Sim. deixa eu dar-te um exemplo. Eu tenho um exemplo, por acaso, uma pessoa próxima, não é preciso entrar em detalhes, que foi vegetariano uma vida toda e morreu de cancro. Portanto, é como eu te digo, não é? A vida não as teorias não são assim tão retilíneas, ok? A vida não é assim tão retilínea. Eu penso que o cortar de carne e a necessidade, eu concordo plenamente contigo com o que tu estás a dizer em relação ao caso de Angola, em particular. Há um consumo absurdo de carne em Angola, o que para mim é inexplicável, porque nós temos costa, nós temos muito peixe, portanto, na pior das hipóteses, eu acho que deveria-se consumir mais, ou pelo menos de uma forma mais equilibrada, não é? O peixe e a carne, e eu própria vejo, no seio familiar, no seio dos meus amigos, enfim, eu percebo que há um consumo absurdo de carne e é uma carne, por norma, de péssima qualidade e que vai ter um impacto mega negativo na saúde humana. Não discordo com isso que tu estás a dizer. Mas lá está, eu acho que, sabes que, por exemplo, uma coisa que nós, uma mensagem, e eu acho que lá está, deves ter tido
experiências muito negativas, diretamente ou indiretamente, não interessa, com naturopatas. Mas, primeiramente, a nossa abordagem é extremamente holística, não é? Foi o que eu expliquei logo desde o início. O objetivo primordial do naturopata é precisamente encontrar a raiz e tratar a raiz do problema. Okay? Daí nós nem nunca, nós não vamos abordar a questão com uma especialidade. Tu não vais ter um cardiologista naturopata, não existe isso em naturopatia. E é precisamente essa busca da raiz, não é? Passa muito por aí. Nós não tratamos sintomas, nós não tratamos dores de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma que é apresentado pelo corpo, é um sinal que o corpo te está a dar de algum problema mais profundo. Portanto, nós vamos sempre buscar, tentar perceber esse problema e então abordar essa questão, não é? Mas uma coisa que também nós dizemos, e lá está, isto é tudo com base na filosofia da minha escola, não há melhor médico que tu próprio, ok? Portanto, talvez, porque só quando chegarmos ao fim, não é? Esta é a minha opinião, é que nós vamos ter respostas para todas estas questões que eu própria me coloco, não é? Eu deixei de comer carne de forma muito natural, eu não me impus isso, aconteceu com naturalidade. E pronto, eu acho que para mim é bem, né, não consumir carne, não sinto, o meu organismo não grita por carne. Para ti, o Ruben, né, e eu como a minha carnezinha, sem culpa nenhuma e muito contente, e falo disso muito abertamente, 2, 3 vezes por ano e estou lindamente bem. Tu, Ruben, se calhar o teu organismo não quer carne, ok? Mas cada corpo é um corpo e não há ninguém que é melhor médico do que nós, para si, do que o próprio, ok? Não sei se me fiz explicar, mas só tu sabes no teu íntimo. É óbvio que tens que estar muito alinhado contigo mesmo, não é? Tu tens que aprender a ouvir o teu corpo, perceber o que o teu corpo quer. Tu tens, por exemplo, o caso de mulheres que foram vegetarianas uma vida toda e quando engravidam, muitos ensinamentos do Dr. Sebi, mas lá está, por exemplo, não me conseguiste responder à questão, e eu sei que nós temos montes de tecnologia, mas acima de tudo um naturopata prima por uma vida natural. Portanto, como é que um esquimó se vai ser vegetariano? E pode ser que tu tenhas uma resposta mega lógica para mim, eu não estou aqui a querer, sabes, testar forças, porque eu realmente, são questões que eu me coloco às vezes, ok, tudo bom, é muito bonito, eu também acho que sim, se calhar o mundo seria bem mais bonito se fôssemos todos vegetarianos, talvez, não sei. Mas como é que em determinadas zonas do planeta tu és vegetariano? Até porque e tu sabes disso de certeza, o Dr. Sebi dizia, o homem africano deve ser vegetariano. Ele falava sempre muito no homem africano. Porquê? Porque em África, efetivamente, tu tens vegetação de sobra, não é? Mas tu depois vais lá atrás da história, tu tens ilhas, não é? E eu acho que é mais do que... eu não sei às vezes explicar isso, mas eu acho que eu gosto de olhar muito para o que nós fazíamos antigamente e que dava muito certo, porque antigamente as pessoas viviam muitos anos, muitas delas, e tu hoje em dia vais ainda às zonas do mundo, aqui em Angola, inclusive, tu vais para os matos e tu vais encontrar pessoas que nem sabem quantos anos é que têm. E estão ali impecáveis, e comem a sua carne, mas é de pasto, não é? Deixa-me só aqui... da terra. Sim, Paula. Pronto, deixa aqui só para podermos aqui, porque esta perspectiva também do Ruben, pelo que eu conheço, tem a ver, nomeadamente, pela proteção e a defesa dos animais e a forma como são violentados, levados à morte para consumo humano. Portanto, eu penso que esta é a principal bandeira, deixa-me dizer, do Ruben, que é mesmo nesse sentido
da proteção e da sequência como é que eu vou dizer aqui? De forma violenta como os animais são tratados. E eu penso que uma grande parte das pessoas que estão dentro da linha do Ruben, este é o ponto de partida. Não tanto a questão da saúde, não, independentemente, porque tudo aquilo que vocês podem estar a dizer, cada um pode ter a sua razão, mas aqui faltou-me aqui a ouvir a parte do Ruben que ele prega, o que ele prega é a proteção e a defesa dos animais e isso é o que lhe move. Então, daí, às vezes quando eu ouço o Ruben falar, esta sensação de radicalismo tem a ver com a necessidade de proteger um ser vivo. E Ruben, senti falta aqui dessa tua conversa, porque não tem muito sentido estarmos aqui a discutir estas questões, onde é que há ou não há coisa de carne, porque para ti a questão não é a questão de se há ou não há carne, a questão é de não se matar para se comer carne e não se matar os animais para se comer carne. Estou certo ou estou errado? Corrige-me se eu estiver errado. É verdade, é verdade. A minha questão vai ser sempre a ética. Antes saúde, meio ambiente, vai ser sempre a ética. Porque esses três pilares estão interligados. Ética, saúde e meio ambiente. Se tu não consumir carne, vais ter boa saúde. Se tiveres boa saúde, provavelmente não vais prejudicar o meio ambiente. Então, eu penso que a bandeira sempre vai ser a ética. Todos nós vamos morrer, seja por causa, qualquer doença que for, vegetariano ou não. Mas a minha contribuição não vai ser matar seres sencientes para saciar os meus desejos. Todos nós vamos morrer, mas eu não vou participar desse genocídio em massa. São cerca de 70 bilhões de animais mortos todos os anos. No universo de 70 bilhões de seres humanos. Olha que nível nós estamos a chegar. Eu penso que nós temos que refletir, efetivamente, aquilo que nós queremos. Porque são muitos animais mortos de forma, seja de forma mais lenta, seja de forma mais rápida, mais amorosa. A gente olha, não, ou esta vaca, eu vou matar assim com calma, vou alimentar, mas não faz diferença, ela está a morrer em sofrimento. Eu penso que a questão importante que nós devemos ter em conta é o sofrimento animal. E eu tenho isso como a minha porta-bandeira, o sofrimento animal, porque só assim é que nós vamos conseguir perceber que existe realmente animais a sofrerem de facto. De facto. Então, quando nós percebemos isso, mais rapidamente as pessoas vão se tornar vegetarianas. Obviamente que há muito essa questão de saúde e etc, etc, se vende muito a saúde, mas a questão do sofrimento animal é a primordial para as pessoas perceberem que estes seres são sencientes, sentem as mesmas dores que nós sentimos, têm quase os mesmos sentidos que nós temos. Então, tudo aquilo, quando a gente fizer para os prejudicar, eles vão sentir a mesma dor, como se nós tivéssemos perdido um pai, uma mãe, um irmão. Então, é o mesmo que eles sentem. Então, se nós partimos desse princípio, que estes seres não precisam de passar por esse sofrimento para nós nos alimentarmos, e porque temos um universo de 500 mil plantas comestíveis e que nós não comemos, só comemos 35 mil. Então, nós vamos conseguir perceber que é possível o mundo ser vegetariano, é possível nós termos compaixão para com todos os seres. Ok. Olha, isto é uma discussão sem fim e é por isso que também a Paranangola quer estimular, quer apoiar este tipo de debates, que é para podermos refletir sobre isso. Isto é uma conversa que não vai acabar agora e que nunca vai ter fim. Existem várias filosofias, várias formas de estar na vida, vários pontos de partida porque que alguém é ou não vegetariano. Portanto, o mais importante é que nós saibamos porque que cada um de nós assumiu um determinado papel de comer ou não carne. E claro que quando nós sentimos que a nossa missão é de consciencializar, sensibilizar para estes aspectos que são também importantes, como, por exemplo, a
proteção dos animais, não é? Que não tem nada, não tem nada a dizer. Pronto, são aspectos da polaridade da vida. Todos os aspectos podem ser bons e maus, ok? Mas eu queria aqui ainda voltar à nossa convidada. Paula, como é que uma pessoa passa de jornalista para naturopata? O que é que acontece com alguém para mudar de profissão? O que é que acontece? O jornalismo acabou por me levar à naturopatia. Acho que foi isso que aconteceu. Basicamente, o meu pai faleceu de cancro, ok? E pronto, qualquer pessoa que tenha estado em contacto com um paciente de cancro em fase terminal provavelmente percebe o que eu vou dizer. É um quadro extremamente impressionante. Foi uma situação que, naturalmente, por ser meu pai, mexeu muito comigo. Entretanto, não foi só o facto de eu estar a ver o meu pai naquelas condições, mas o meu pai, portanto, no último mês e meio, 2 meses de vida, era internado recorrentemente, né? E estava num quarto comum com outros pacientes. E o que aconteceu foi que no dia em que o meu pai faleceu, portanto, eu acho que deviam ser pelo menos uns 10, entre 10 e 15, não sei, nunca contei, 10, 12 pacientes a partilharem um quarto, que é comum, né? No IPO, que era onde ele estava. E no dia que o meu pai faleceu, havia, eu acho que incluindo a cama do meu pai, havia 4 pacientes no quarto. Portanto, no espaço de um mês, muitas vidas só naquele quarto, não é? Terminaram. E aquilo mexeu muito comigo, não é? E eu, como jornalismo de investigação sempre foi a minha paixão e o meu forte, comecei a fazer muita pesquisa depois do meu pai falecer e pronto, comecei a esbarrar com teorias e filosofias e decidi nessa altura, com base na informação que tinha recolhido, que ia deixar de tomar medicamentos, que não precisava efetivamente de medicamentos para me curar, no caso de estar doente. E tomei essa decisão e pronto, e sempre que fosse ficando doente ia fazendo experimentações na minha cozinha, não é? A minha cozinha passou a ser a minha farmácia, ervas, também usei muitas ervas. Encomendei uma porrada de chás e etc. E comecei a fazer muitas experimentações e o certo é que conseguia-me sempre curar, não é? Ou pelo menos tratar os sintomas que fossem apresentados de uma forma natural. E isto foi há coisa de 9 anos e pouco atrás, portanto há 9 anos e qualquer coisinha, 9 anos e 3 meses para aí, que eu não tomo medicamentos. E depois uma coisa levou a outra, não é? Comecei pela medicação e depois comecei a perceber que até os produtos cosméticos, não é? Podiam também ter um impacto negativo na saúde, então comecei a mudar para cosméticos mais naturais, depois passei para a parte dos próprios produtos de limpeza que eu usava em casa, para produtos também mais naturais e pronto, e depois de ser operada, né, eu fui operada a um mioma que eu tinha, portanto um tumor no útero, benigno no meu caso. A minha própria ginecologista, né, que apesar de ser cientista e médica mesmo de formação, que tem uma abordagem holística, explicou-me que não é, o meu tratamento, se eu quisesse efetivamente ficar bem e não voltar a desenvolver um mioma, que ia ter que, pronto, que o ideal seria recomendar uma naturopata para então mudar a minha alimentação, porque efetivamente, isto explicado por ela e depois eu própria, não é, comecei a estudar, havia determinados alimentos que estimulavam o crescimento de miomas ou de tumores, de cânceres, enfim. E pronto,
E foi assim que aconteceu, não é? A história Olha, começou há 9 anos atrás e depois, pronto, foi escalonando. E depois, entretanto, decidi estudar naturopatia. mas paraste com o jornalismo ou ainda continuas? Porque eu sei que tu também escreveste um livro. Santinho. Queres-nos falar um bocadinho sobre esse livro? Como é que nasceu a ideia? Como é que aparece esse livro? Como é que nasceu? Aliás, eu própria disse, né? Não, sei lá, nem nunca pensei, até tu escreves escritora, eu nunca me vi como escritora. Sim, escrevi, tenho um livro de receitas. O livro de receitas surge precisamente porque quando eu começo a implementar o plano da naturopata, não é? O plano de tratamento que a naturopata me passou, eu tive que efetivamente retirar determinados alimentos da minha alimentação e incorporar outros alimentos na minha alimentação, porque tive que reaprender a comer, digamos, certo? E eu gosto de comer. Já todo mundo que me conhece sabe que eu sou bom garfo, adoro comer e, bom, não queria... E também cozinhas bem, é? Também cozinhas bem, atenção. Obrigada. Eu sou testemunha. Muito obrigada. Então, mas sim, a cozinha ou a culinária nem nunca foi, pronto, foi daqueles tropeços bons, não é? Que aconteceram. Não foi planeado, não era uma paixão que eu tinha no passado, mas foi no sentido de eu continuar a comer bem, não é? Eu tive que desaprender tudo que eu sabia, não tudo, mas muito do que eu sabia a nível de culinária. E como gosto de comer e não queria deixar de ter prazer no que eu comia, comecei a ficar criativa na cozinha, a investigar receitas, a experimentar receitas e etc. E pronto, e uns anos depois, quando dou por mim, comecei por dar workshops de culinária naturopática. Em Portugal, comecei em Portugal, depois vim para cá, tive cá uma boa temporada, desenhei um curso de culinária naturopática para empregadas domésticas e tive cá um tempo e pronto, correu muito bem. E então nesse sentido depois comecei então a pôr as receitas no papel e lá está, surgiram os 2 livros que eu tenho neste momento, um com 54 receitas, que é o mais básico, e depois o outro que tem 99 receitas, portanto já tem cerca de 5. E onde é que nós podemos ter acesso? É basicamente consultário, o meu livro é digital, é um e-book, portanto não está disponível em lojas ainda, tenciono sim um dia publicá-lo, mas não é, em papel ter uma versão mais física do livro, mas neste momento é um e-book e basta contactarem e pronto, todos os... E como é que contactamos? Como é que as pessoas podem encontrar? Bom, através do meu Instagram, que é quase inexistente, mas podem me contactar através do Instagram, que é este que eu estou a utilizar, eu não sei se aparece aí ou não, mas que é u.l.a.y.e, que é o Laie, que é o nome da minha marca. Isso quer dizer o quê? O Laie quer dizer é quimbundo, a origem é quimbundo, e quer dizer o viver, ok? O viver no sentido de modo de estar na vida, não é? De existir, modo de existir, portanto, yeah. O meu Instagram não tem muito ainda, não é? Vamos lá ver se é desta que eu aproveito a deixa para dinamizá-lo, mas de qualquer forma podem me contactar pelo WhatsApp. Basta pedirem o contacto da Ariana, que é muito mais ativa aqui no Instagram. Paula, podes deixar já aqui o teu contacto, assim as pessoas têm logo acesso, podem telefonar logo a seguir. Quais dos meus amigos aí é que sabem o meu contacto de cor? Que eu cheguei a cair de paraquedas aqui em Angola há pouco tempo, então eu não sei o meu número de telefone de cor ainda. Mas eu já digo, eu já vejo aqui no computador, de certeza que ele está aqui no computador. Tu consegues ver aí? Sim, para publicar aqui nos comentários, né? Sim, é mais fácil. Olha, a Karina que acabou de se juntar tem, a Nádia que também está por aí tem o meu contacto. E o pessoal já partilha. Mas sim, esta foi a história do livro, foi a história da Paula naturopata, foi assim.
Mas Ruben, eu entendo, já agora que a Ariana está aqui a ser simpática, eu entendo precisamente o que estavas a dizer sobre a proteção animal e também levanto muito essa. Olha, já está aqui o número. Está aqui o número, então A é o doutora 9, Nádia. é o Pronto. 922, olha, já está, mas já foi, já subiu, e eu nem sei como é que está vocês. Está aqui. Ver outra vez. 922 50 3661. É isso. 922 50 3661. Sim. É isso. Eu sei que termina. Apontaste o teu número, Paula? Não. Mas eu daqui a bocado acho que consigo ver aqui no computador que está tudo, né? A parte. Mas tens um consultório cá em Angola já, aqui em Luanda? Não porque eu não vivo cá e não vou ficar por cá. Eu estou cá determinadas temporadas. Estou cá por temporadas. Atendo sim pacientes porque faz parte, eu tenho que ter X casos, né, tenho que apresentar para o meu curso e atendo em casa, mesmo neste momento atendo os meus pacientes em casa, não tenho um consultório ainda. Olha, Eu a tenho que ir Miguel agora... também pôs aí o meu número e nem tinha dado conta que ela estava por aí. Eu depois tenho que agora, depois de ouvir esta conversa do Ruben e sobre os naturopatas, que eu fico já traumatizada de ouvir, pensar que aqui em Angola os naturopatas são pessoas completamente não naturopatas. Exato, ainda Nem bem todos. que uma pessoa Existem bem séries. safa, porque senão já tinha ficado aqui coitada sem o que dizer, não é? Ruben, foi um ataque assim um bocado feroz. Mas eu entendo, porque há experiências que nos deixam marcados. Mas lá está, é importante nós não generalizarmos, não é? As situações. Sim, claro. É muito importante. Mas depois também há uma outra questão que é assim, eu acho isso grave, muito grave, que se cria uma ideia relativamente à volta de uma determinada profissão, ou de uma determinada... Eu acho isso, pronto, é uma pena que haja tanto má informação, ou má comunicação, ou mesmo que os profissionais destas áreas não consigam trazer o melhor e a vantagem do seu trabalho, não é? Porque, pronto, existe a naturopatia, é uma profissão reconhecida, penso eu, não é? É que aqui em Angola não é reconhecida, Roberto, a naturopatia. Portanto, deve haver uma associação, um sindicato, algo que possa defender os interesses e que possa garantir de que realmente os profissionais desta área de saúde ofereçam bons serviços e conforme protocolos internacionais, acho eu. Agora, se nós criarmos publicamente que os naturopatas em Angola têm essa grande lacuna e que no fundo não cumprem aquilo que o naturopata devia cumprir, eu acho isso muito grave, muito grave. Não, tens alguns naturopatas realmente sérios, e essa é uma profissão conhecida em Angola, mas lá está, quando as pessoas têm problemas psicológicos, obviamente que elas facilmente são dominadas e levadas ao vento. E há muita gente com problemas realmente de saúde, principalmente em Angola, e que já acumularam dívidas de milhões e milhões de kwanzas com alguns naturopatas, porque, olha, pega, leva isto para casa, toma. Não precisas pagar nada, leva, não sei o quê. Depois as ligações começaram a surgir de contas e etc. E eu penso que isso não é tão sensato. Mas isso estás a falar, é mais do que um caso de naturopatas, tu queres dizer que o quê? De 100 naturopatas, 50 naturopatas em Angola têm este tipo de comportamento, de burlões? Não posso generalizar que são todos, mas dos casos que já tive acesso, é que é um tipo de prática muito recorrente, né? E penso que se tu estás a falar de medicina natural, eu penso que se dentro do teu estabelecimento existe um restaurante vegetariano, vamos assim dizer, então eu penso que provavelmente também deverias advogar o vegetarianismo aos teus pacientes. Ou, se não recomendares, mas dizer a eles que provavelmente seria o caminho mais certo a seguir, depois deles saírem do consultório,
ou depois deles terminarem uma determinada consulta ou um determinado tratamento. Provavelmente, se eles não quisessem que aquela patologia surgisse, eles tinham que ter uma alimentação um bocado mais equilibrada. E nós temos dados. Olha, Repara que, olha, sem Ruben, querer te desculpa, mas eu tenho mesmo que discordar contigo, porque eu sou vegetariana há quase 10 anos, eu jamais, em tempo algum, poderia insinuar ou achar que o meu estado, o meu estilo de vida seria boa para outra pessoa. Estás a ver? Porque. Não. Recomendar não é dizer à pessoa que tem de ser. É só, eu estou a falar em recomendar. Porque repara, tu tens a OMS que fez um estudo de 800 países. E eles chegaram à conclusão que a cada 50 gramas de consumo de carne, o risco de câncer é 18%. A OMS está a falar isso. Processados e etc. Estão no grupo 1 de doenças cancerígenas igual ao cigarro. Então isso quer dizer que as pessoas que comem carne é a mesma coisa as pessoas que estão a consumir um maço, 2 maços, 3 maços de cigarro. Ruben, sabes o que é que a minha professora, porque eu no início, quando comecei a estudar, ficava extremamente apreensiva, sobretudo quando se tratava de familiares e amigos, e ficava quase que a bater mal a pensar: ai meu Deus, a minha mãe come isto, ai meu Deus, a minha irmã e o meu pai isto e aquilo, ok? Sabes o que é que a minha professora me explicou, e eu acho que a Ariana vai compreender muito bem a minha linguagem neste momento. Nós não estamos todos aqui para viver a mesma viagem, ok? Cada um de nós está aqui na sua própria viagem. Tu descobriste um caminho que funciona para ti, não é? E o que o outro faz consigo mesmo, eu entendo essa tua preocupação, a tua preocupação com os animais, mas se há um conselho que eu posso te dar, foca-te na tua viagem, não deixes de passar a tua mensagem, é isso que eu quero dizer, mas não penses que é por tu teres tantas certezas em relação a um assunto que os outros vão mudar, porque as pessoas não mudam porque nós queremos que elas... Obviamente não. Entendes o que eu quero dizer? Sim, E lá está, eu acho que são viagens muito pessoais, a maneira como nós nos alimentamos, porque o sabermos que o estilo de vida está por trás de todas as doenças degenerativas não é um conhecimento de hoje, ok? Esse conhecimento vem desde os anos 20, ok? E depois, claro, que há muita manipulação de informação, portanto, isto dava pano para manga e era outro assunto. Mas a verdade é que cada um faz o que quer com a sua saúde, não é? Tu podes dizer a uma pessoa, podes explicar a uma pessoa, a uma mulher, as consequências péssimas que pôr silicone podem ter para o seu corpo. E ela vai pôr silicone mesmo. E vai operar para ficar com uma barriga mais seca mesmo. E não vai haver nada que tu possas dizer nesse sentido. Claro que sim, promovermos a mensagem que o consumo de determinados alimentos, nomeadamente o da carne, vai fazer mal, mas impormos, eu acho que não funciona, não funcionou até hoje e não vai funcionar. Em lado nenhum. Não vai nunca funcionar. Não vai, nunca vai funcionar. Nós temos é que passar a mensagem, recomendar. Obviamente que as pessoas, cada uma tem a sua percepção. E o nosso trabalho não é efetivamente obrigar as pessoas. Nós, obviamente, recomendamos, aconselhamos as pessoas, mostramos alguns dados, dissemos a elas: olha, por causa disto e daquilo, provavelmente se tivesse uma alimentação mais saudável, talvez irias reduzir o sofrimento animal, melhorar a saúde, o ambiente um bocado mais limpo. Só, mas depois as pessoas é que vão escolher. A escolha é de forma pessoal e nós estamos num debate, né, aberto e surge sempre essas coisas de não, mas nós vamos falar disso e aquilo, mas na realidade o que a gente faz é mesmo só aconselhar e recomendar e nunca impor. Isto não se faz com ninguém, impor, não. É mesmo só recomendar. E recomendar sempre, as pessoas depois daí é que vão colocar aquilo na balança, verem se realmente vale ou não vale, vão experimentar por uma semana, por um mês, e se verem alguns efeitos, vão realmente seguirem. E deixa só
a Elsa estava aqui a dizer que a maior causa do cancro é... Não percebi muito bem a pergunta dela, se ela digitar de novo, agradecia. Mas podes falar, Ian. Não, é que é assim, são 8 horas e 10 minutos. Nós já tivemos aqui, parece que nós já tivemos aqui há 1 hora e 10 minutos a falar. E eu vou, já a título de encerramento, porque tenho mesmo que sair, eu queria, primeiro de tudo, queria agradecer a Paula pelo facto de ter aceito o desafio de vir aqui enfrentar o Ruben. Prazer. Prazer é todo meu, Paulo. Eu espero muito sinceramente que as pessoas não saiam daqui com uma ideia deturpada, distorcida do trabalho dos naturopatas, que eu acho que é válida a nível mundial, a nível internacional. Cada um de nós tem um propósito de vida, uma missão da alma, cada um veio aqui e cada um, dentro da sua forma, contribuir para a expansão da consciência humana, uns na proteção dos animais, o outro na promoção de uma vida saudável, outros num apoio, no ajudar na consciência, numa consciência espiritual. Portanto, nós todos somos aqui viajantes, todos a experimentar, a vivenciar uma experiência temporariamente humana. E não existem verdades absolutas, e então mas conversando, dialogando, que vamos começar a despertar essa consciência. E ela nos conduzirá para onde teremos que ir. Ok? Paula, tens alguma coisa, alguma dica, alguma coisa que queiras dizer assim, para encerrarmos mesmo esta sessão? O que é que tu gostarias de deixar? Mensagem? Eu acho primeiramente dizer que o mudarmos primeiramente passa por querermos efetivamente mudar, ok? De estilo de vida, ou criarmos alguma consciência, seja sobre que assunto for, ok? Primeiramente nós temos que efetivamente querer mudar, porque às vezes nem sequer queremos, estamos tão confortáveis ou convictos naquilo que estamos a viver e estamos ok, isso também é válido, cada um, mais uma vez, cada um de nós aqui tem a sua história, ok? E depois passa muito pelo questionarmos os ensinamentos que fomos bebendo ao longo da nossa vida, não é? Questionar, seja um medicamento que nos é recomendado e que nós nem temos o mínimo de preocupação em ler o folheto e consultar os efeitos secundários que esse medicamento, que esse químico pode ter para nós, não é? Porque lá está, às vezes o professor diz 1 mais 1 são 2, é igual a 2. E nós nunca questionamos isso, não é? Porque um professor, é uma determinada figura, ok? Então sim, questionem, não num sentido mau, mas questionem para depois irem buscar informação e de acordo com essa informação então moldarem a vossa vida, né? De acordo com o que vocês acharem que é melhor, que vos faz bem. Sintam o vosso corpo, aprendam a ouvir o vosso corpo, porque o corpo humano está sempre a dar-nos sinais. Uma dor de cabeça, uma dor de estômago é um sinal. Okay? O corpo está sempre a comunicar connosco, então tirem tempo para ouvir o vosso corpo antes de muito rapidamente tomarem a decisão de tomar aquele comprimido e suprimirem e simplesmente suprimirem uma doença. Nós vamos mesmo encerrar esta sessão de hoje. Eu quero te agradecer de todo o coração por teres vindo. Ruben, Obrigado, Paula. Ruben, obrigada pelos desafios. Ruben, foi um prazer. Até uma próxima. Ok?
Paula, eu espero que as pessoas tenham ficado com o teu número de telefone, pesquisem mais e que saibam mais sobre a naturopatia e que possam aderir, comprar o teu livro, o teu e-book, porque eu já tenho assim umas receitazinhas e consigo garantir que são uma delícia, quer a nível de veganismo, quer a nível de vegetarianismo. Nós tivemos esta experiência há 2 semanas com o retiro da doutora Nádia Brock, em que a Paula foi a convidada e esteve ocupada com o catering e nós saímos lá muito impressionados com as receitas maravilhosas. Portanto, recomendo. Então, eu deixo-vos aqui o meu abraço. Daqui a uns dias voltamos com um novo convidado. Obrigada por participarem, por estarem aqui connosco. Sigam a Paula, sigam a Associação de Vegetarianos em Angola e sigam naturalmente a página da Prana Angola. Vemos-nos em breve. Desculpa, Paula. Um beijinho grande. Paula, o livro está disponível livre para baixar? Ou está à venda no... Deixa eu comprar, Ruben. Para comprar. Ok. Deu muito trabalho, Ruben, é para comprar. Tá? Não, tranquilo. Beijinhos. Beijinhos, até uma próxima. Tchau e obrigada por vieram cá espreitar, tá? Beijinhos.